Está conosco o Alberto, ele é nosso operador lá no estado do Mato Grosso, e hoje a gente vai fazer uma viagem pela região da Chapada dos Guimarães e Pantanal pela parte norte. A gente já passou por aqui pelo sul, já fez Bonito, já falou também da parte do Mato Grosso do Sul, agora nós vamos para o Mato Grosso, que é o estado que está lá no norte. E é uma região belíssima, lindíssima, e eu tenho certeza que todos vão gostar. Mais uma vez eu peço desculpa, não vou me delongar, tem um chat aí para as perguntas, nosso pessoal está acompanhando, pode responder, ou no final a gente faz um ping-pong, tá bom? Aí chegou o nosso decano Léo, que estava falando comigo há pouco, e vamos para o Pantanal, né, Léo? Vamos lá, maravilha. É com você, Alberto. Essa maravilha de natureza. Legal. Então, boa tarde a todos que estão aguardando. Peço desculpas, infelizmente, às vezes acontece um problema desse, né, de tecnologia, e às vezes precisa desse ajuste. Então, peço desculpa a todos. Meu nome é Alberto, eu sou aqui de Mato Grosso, atendo a viagens aqui em vários destinos mato-grossenses, entre eles a Chapada dos Guimarães, que é onde eu moro também, é bem legal aqui, e aqui perto de nós fica Cuiabá, que é a capital do estado, fica o Pantanal, fica a região de Nobres, Serra do Roncador. Então, começando pela Chapada dos Guimarães, é uma cidade pequena, pacata, como está aí na apresentação, ela tem em torno de 20 mil habitantes, mais ou menos 11 mil habitantes vivem na cidade. É uma cidade com clima serrano, ela fica mais ou menos 500 metros acima do nível de Cuiabá. Aqui nós estamos a mais ou menos 800 e poucos metros acima do nível do mar. Então é um clima bem agradável, que atrai pessoas, né, muitas pessoas da região vizinha, né, porque aqui no Mato Grosso é bem quente, principalmente Cuiabá, que fica a 60 quilômetros. Então a Chapada tem um clima ameno, agradável, e isso atrai muito as pessoas. Pode passar, Marcos, por favor. Oi? Pode mais? Pode passar, Marcos, por favor. Isso aí é uma foto aérea da cidade, né? Só para vocês terem uma ideia. A cidade ela fica bem na beira dos paredões. Aqui já é o mapa mostrando mais ou menos o trajeto de viagem para quem vem numa viagem da Chapada dos Guimarães. A pessoa chega por Cuiabá, onde fica o principal aeroporto. Nas nossas viagens, ela é recepcionada exclusivamente com a placa no horário dela, e ela embarca e vem direto para a Chapada dos Guimarães. Então, em dias normais, geralmente 1h30 de viagem, vindo com bastante tranquilidade, a pessoa chega na Chapada dos Guimarães. O nosso serviço de viagem, ele geralmente é exclusivo. Então, se a pessoa chegar de manhã, se ela chegar à tarde, ou se ela chegar à noite, ela não precisa esperar ninguém. Ela chega, já é recepcionada e já embarca para a Chapada dos Guimarães. Aí algumas fotos do comércio, né, do centro da cidade. O comércio é bem variado, tem de tudo um pouco, né, tem restaurantes, lojas diversas, artesanatos, souvenirs, tem de tudo. Pode passar, Marcos. Essas lojas aí são no centro da cidade. Tudo bem colorido, uma praça bem bonita. Pode passar, Marcos, por favor. Essas aí são fotos do momento noturno, né, com artesanatos. Agora um pouquinho mostrando aí essa multidão, essa que passou aí um pouco antes. Aquela multidão ali são dos turistas regionais que vêm para a Chapada em períodos de festa. Então aqui nós temos festas assim bem movimentadas, no final do ano, né, o período do Réveillon, o Carnaval e o Festival de Inverno, que é um festival que geralmente acontece em julho, com música ao vivo. Então, a Chapada ela é invadida assim, por muita gente, fica
resgatada. Então, tem algumas épocas, assim, do ano que a gente restringe um pouco não é que restringe, né, mas a gente dá às vezes a gente indica para a pessoa de viajar alguns dias depois ou alguns dias antes, para ela evitar esse monte de gente aí que acaba tumultuando, né, tumultua a cidade, às vezes falta água, é uma multidão muito grande. Então, às vezes a pessoa que vem para ecoturismo, ela não veio para essa festa, então a gente pode, às vezes, indicar um período melhor, né, que fique fora desses dias aí de muvuca. Pode passar, Marcos, por favor. Aí algumas fotos de restaurantes, né, temos restaurantes muito bons aqui na Chapada, eles vão desde a culinária típica regional, que é essa das fotos que vocês estão vendo. Aí na foto tem a buchica de pintado, pirão de peixe, farofa de banana, a ventrecha do pacu frito, e há outros pratos ainda da culinária típica regional. E além desses pratos típicos, a pessoa vai encontrar aqui também comida mais requintada, né? Tem comida oriental, tem bacalhau, tem comida italiana, e assim por diante, comida árabe. Então tem muitas opções assim de pratos. Aí, na sequência, mais algumas fotos de restaurantes, né, em lugares turísticos, geralmente na beira de paredões, lugares muito bonitos. E a Chapada, por conta dessa beleza e do clima, ela atrai também as pessoas que vêm fazer eventos, assim, como casamentos, aniversários, né, algumas festas que sejam marcantes para a pessoa. Às vezes a pessoa aluga um lugar desse, faz um belo casamento, né, para ficar guardado nas memórias. Pode passar, Marcos. Se alguém tiver qualquer pergunta, pode interromper e perguntar, tá? Cenário para eventos, né? A pessoa às vezes faz casamento lá na beira dos paredões, é bem bonito. Agora, aqui a gente mostrando a sequência dos passeios, né? Depois, Marcos, você vai colocar os arquivos nessa ordem também, tá? Eles foram divididos, dividir para ficar de uma forma mais fácil depois, né, para usá-los. Então, aqui na abreviação Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, vai ser indicado como PNCG, e reserva particular, que são atrativos dentro de propriedades particulares. Então, basicamente, esses são os roteiros diários hoje, clássicos da Chapada dos Guimarães. Então, são 5 dias de passeios na Chapada dos Guimarães. Tirando esses passeios, existem ainda mirantes, existem algumas propriedades com atrações que a pessoa pode fazer por conta própria, se ela tiver tempo. Então, ela pode até passar alguns dias a mais na Chapada, se ela quiser. Mas, normalmente, nos roteiros clássicos, a pessoa faz esses passeios aí. Aí, na sequência, no próximo slide, vocês já vão ver um exemplo de viagem. Nós desenhamos as viagens na Chapada, sempre deixando o primeiro e o último dia livres e reservados aos traslados, porque os horários dos voos são muito variados. Então, geralmente, o primeiro e o último dia fica meio perdido. E aí, os dias intermediários, eles são com esses passeios aí. E nós trabalhamos num formato em que, dependendo da duração da viagem, a sequência dos passeios, ela é planejada sempre nesse formato. Então, por exemplo, no próximo slide, vocês vão ver uma programação de um pacote de 4 dias, onde ele inclui apenas esses 2 primeiros dias como exemplo. Pode passar o slide, por favor. Aí é o formato como nós sugerimos e como nós planejamos os nossos preços, né, de viagem. Então, o primeiro dia sempre livre e reservado ao traslado, o último dia também, e nos dias intermediários os passeios. Então, os preços, eles são sempre planejados para
para que os passeios sejam nessa ordem. Depois que a viagem vai ser realizada, pode ser que a ordem seja alterada, né, de acordo com o clima, por alguma outra característica, mas o planejamento do preço é em cima desse formato aí, dessa sequência. Pode passar, por favor. Sobre essa questão do dia de chegada e dia de partida livre, isso é variável, tá? A maioria das pessoas não conseguem voos que possibilitem fazer passeio no mesmo dia, mas às vezes alguém dá sorte e consegue. Então, quando isso acontece, a pessoa pode solicitar uma viagem personalizada, e aí nós fazemos um recálculo para que ela possa, por exemplo, se ela chegar cedo no aeroporto, ela já pode fazer um passeio no mesmo dia, e aí ela vai ter uma certa economia nos pernoites que ela passar na Chapada dos Guimarães. Tá? Mas basicamente é isso, é sempre primeiro e último dia reservado ao traslado e os dias intermediários com passeios. Acho que é isso, pode passar, por favor. Sobre os itens que estão incluídos, na Chapada dos Guimarães, as viagens sempre vão incluir o acompanhamento de um guia de turismo credenciado e treinado por nós, de confiança. Sempre a pessoa vai ter transporte durante os passeios, vai ter o roteiro descrito, que vai ser feito integralmente, dicas, né, do que levar no dia. Às vezes a pessoa, como vocês veem aí, aqui não está escrito, né, mas não inclui, lá vocês vão ver na sequência que não inclui refeições, por exemplo. Então, aí, às vezes a pessoa pergunta, mas e aí, como é que eu vou fazer com o lanche? Isso é super fácil de resolver. A gente dá a dica do que levar, de como vai ser o passeio, e às vezes a pessoa adquire uma fruta, um pão, alguma coisa básica para levar junto, e aí ela vai escolher o que ela quer levar. Então, tem sido melhor assim do que quando a gente incluía lanche de trilha. A gente já fez esse teste mais de uma vez, já criamos variações, mas acaba que, como aqui tem supermercado, tem padaria, tem vendas variadas, né, de produtos assim comestíveis, produtos naturais, veganos. Então, o ideal é a gente indicar, a pessoa adquire, né, e aquilo não se perde, ela fica contente, nós também. Tá? A hospedagem com café da manhã, numa das nossas opções de hospedagem, nós oferecemos pelo menos 5 opções diferentes de hospedagem na Chapada dos Guimarães, e na nossa oferta de tarifário NET, nós temos o preço para aquele viajante que quer só a parte terrestre. Então, ele pode contratar o pacote com traslados e passeios, e ele pode, por exemplo, contratar a hospedagem por conta própria, se ele tiver interesse. Às vezes a pessoa tem alguma facilidade, algum convênio que torne aquilo mais barato, então a gente tem essa possibilidade de desmembrar a hospedagem do pacote de viagem. Tá? E o traslado, aeroporto, Chapada, aeroporto, que é sempre privativo e exclusivo. E o que nós não incluímos, a parte aérea, que é muito variável, né, mas nós sugerimos às empresas parceiras, operadoras, que elas incluam, né, que agreguem esse serviço para o cliente, que elas têm mais possibilidades. Despesas pessoais, bebidas em geral, extras, lanches de trilha e refeições. Os lanches de trilha, como eu disse, né, é mais fácil a pessoa adquirir por conta própria, e as refeições, nem sempre a pessoa vai ter possibilidade de refeição durante o passeio. Então, nessa viagem que nós oferecemos, 2 atrativos têm refeições, são refeições tardias, e lá a gente já incluiu. Tá? No restante da viagem não tem possibilidade de refeição, então a gente também não inclui essa opção. Então a pessoa leva um lanche, e aí quando ela voltar, ela pode fazer um jantar, né, na cidade. É basicamente isso. As avaliações, todas as nossas viagens são avaliadas, tá? Nós avaliamos cada cliente que faz viagem conosco, pode ser viagem de poucos dias, de muitos dias. Nós pegamos a avaliação de todos. Nem sempre as avaliações são assim só número 555, né? Às vezes a pessoa avalia com notas menores algum serviço ou outro, porque
foi o que ela sentiu, né? Mas a grande maioria dão a pontuação máxima para os nossos serviços. Então, isso é muito bom. E nós aprendemos muito com a coleta dessas informações, porque às vezes ali naquela rotina, algumas coisas passam despercebidas. E o opinário, ele não deixa isso acontecer. Então, o cliente terminou a viagem, na hora que ele está indo para o aeroporto, para acabar a viagem, ele preenche o nosso opinário, e ali nós aprendemos muito. Então, nós estamos abertos sempre para aprender um pouquinho mais, para modificar alguma coisa que às vezes a gente acha que está boa, mas se o cliente acha que não está bom, a gente vai sempre avaliar isso para buscar melhorar. Então, isso é um ponto muito bom. Pode passar, Marcos, por favor. É isso. Esse slide acabou. Se alguém tiver alguma pergunta, né, de alguma coisa que eu não tenha falado, é só me dizer, tá? Agora, na sequência, Marcos, vamos fazer o véu de noiva com circuito de cachoeiras, que é um dos... já quer ir para o Pantanal, né? Então, é porque na Chapada é interessante que a pessoa conheça aqueles roteiros que são parte do dia a dia, para ficar mais interessante, assim. Então, isso aí, circuito de cachoeiras, perfeito. É isso aí, o véu de noiva e circuito de cachoeiras, ele é um roteiro clássico da Chapada dos Guimarães. Provavelmente é um dos roteiros mais antigos da Chapada dos Guimarães. Ele fica a mais ou menos 10 quilômetros da cidade, fica dentro do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, e é um roteiro relativamente leve. Ele é leve a moderado, né? A pessoa vai sentir um pouquinho a panturrilha no dia seguinte, mas muito pouco, e durante esse passeio, ela vai ter lindos visuais do Parque Nacional, vai ver formações rochosas que compõem a Chapada, várias fases geológicas diferentes. Ela vai encontrar cachoeiras para banho, pelo menos 5 cachoeiras boas para banho, e vai ter o visual típico do Cerrado, né? Um cerrado baixo, uma vegetação de árvores pequenas, galhos retorcidos, que no conjunto é muito bonito. Esta aí é a Cachoeira Véu de Noiva, ela é o cartão postal, é considerado o cartão postal do Parque Nacional. É uma cachoeira com 80 e poucos metros de altura, é bem acessível, ela fica na entrada principal do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Então, quem é mais jovem, quem está até os 60 anos e não tem nenhum problema, faz uma caminhada para visitar essa cachoeira. Dá aproximadamente 1 quilômetro entre ida e volta, é uma trilha bem bonita, com visual do vale, e quem tem mais de 60 anos, ou tem alguma dificuldade física, ou se tiver com criança de colo, essas pessoas podem entrar de carro e vão caminhar apenas 50 metros. Esse é um atrativo de acesso público do Parque Nacional. Então, ele faz parte desse roteiro, a gente passa por esse lugar na ida ou na volta da caminhada. Esse é o visual do Vale do Véu de Noiva. Então, de um lado a pessoa vê a Cachoeira Véu de Noiva e do outro lado ela vê aquele vale. E aqui começam as cachoeiras do circuito. Então, a Cachoeira 7 de Setembro, que é a primeira cachoeira, é muito boa para banho, ela não é profunda, ela deve ter 1,60 m no ponto mais profundo, então a pessoa pode entrar caminhando. Atrás da queda d'água tem um banco de pedra, a pessoa pode sentar lá e receber uma massagem natural, muito bacana. É uma água de cerrado, né, um pouquinho gelada. No primeiro toque a pessoa acha gelado, depois que entra, acaba essa sensação, mas ela gira em torno de 21 graus. Então, dependendo do clima, vai parecer que é muito gelada, mas dependendo do clima, vai ser bem agradável. Pode passar, Marcos. Aí, outra foto da mesma cachoeira. Essa é a Cachoeira do Pulo, fica na sequência da Cachoeira 7 de Setembro, é muito boa para banho. Agora a Cachoeira Degraus,
que é também na sequência. Essa cachoeira é bem profunda, tem uma banheira de hidromassagem ali, para quem está olhando para a foto do lado esquerdo, bem lá no canto, tem onde a água cai, ali é uma banheira, a pessoa pode entrar ali e fica quase em pé ali dentro. É bem gostoso. Pode passar, Marcos. Aí o nosso guia mostrando como é que faz, para quem gosta de saltar, né, e pular. Aí na sequência a Cachoeira da Prainha, que é uma cachoeira menor, mas com um poço bem maior, com uma pequena praia de areia, realmente. Então ali muitas pessoas param nessa cachoeira para fazer um lanche, para descansar um pouco. É uma prainha pequena, mas com sombra, então a pessoa descansa um pouco do sol, que o sol aqui é quente, né, como eu disse. Então mesmo a pessoa indo tomando banho de cachoeira, tudo, o sol assim mesmo vai castigando. Então tem um momento que é gostoso ficar na sombra para descansar. Pode passar. Pode passar, Marcos, por favor. Aí algumas pessoas tomando banho na Cachoeira da Prainha. Aí a Cachoeira das Andorinhas, que é hoje a última cachoeira para banho nesse circuito. Existe uma outra cachoeira na sequência, mas nós não podemos visitá-la. Então hoje a Cachoeira das Andorinhas é a última do circuito. É bem legal, é muito bonita, tem uma praia de areia, as crianças adoram, por isso tem umas crianças aí nas fotos, né? As crianças gostam muito, os adultos também, e é uma cachoeira realmente de uma beleza, é bem bonita, é alta, e geralmente a pessoa quando chega nessa cachoeira, ela descansa bastante, fica um bom tempo, faz piquenique, e aí depois é que começa a caminhada de retorno. Então, pode passar a foto, para a gente ver a próxima foto dessa mesma cachoeira. Aí fotos de turistas, né, contemplando a cachoeira. Cachoeira das Andorinhas. Alguns visuais que a pessoa tem durante a caminhada, muito visual de paredão, da Chapada, formações geológicas. É isso aí. E aí, depois que ela passou por todas as cachoeiras, ela retorna para o ponto inicial e volta para a cidade. Geralmente esse passeio ele começa de manhã, por volta de 9 horas da manhã, e a maioria das pessoas termina por volta de 17 horas. Então, a pessoa passa o dia no circuito de cachoeiras, leva um lanche, se diverte muito e termina quando chega de volta na cidade. O próximo roteiro, Cidade de Pedras e Vale do Rio Claro, é o nosso roteiro feito com carro 4x4. Ele roda bastante, mas em termos de caminhada é pouca caminhada, então são 3 quilômetros apenas de caminhada ao longo do dia, 2 quilômetros na primeira parte do passeio, que é na Cidade de Pedras, e 1 quilômetro no Vale do Rio Claro. A Cidade de Pedras é o passeio no topo dos paredões da Chapada, e o passeio no Vale do Rio Claro é na parte de baixo dos paredões. Então, na primeira parte do dia, a pessoa vê o visual pelo alto, e vê, inclusive, o Vale do Rio Claro, e aí depois, na sequência, ela vai para o Vale do Rio Claro, onde fica o Rio Claro. Aí o visual da Cidade de Pedras. São paredões, assim, com mais de 200 metros de altura, uma extensão enorme de paredões,
Aqui é a foto de satélite mostrando a rodovia principal, que é de Cuiabá a Chapada, essa de amarelo, e ali a foto dos paredões, mostrando a parte de cima, de baixo, e a localização da cidade de Pedras. A cidade de Pedras, para nós, é toda a região em cima dos paredões. Mas na visita, a visitação é só num determinado ponto, né, como está indicado aí. Aqui a pessoa caminha 2 quilômetros nesse pequeno trecho de trilha que aparece aí no mapa, né, são 2 quilômetros de caminhada, um para ir até a ponta do paredão e outro para voltar. É um visual único da Chapada. É a foto lá dos paredões, do alto. Aí nesse detalhe da foto, o Morro de São Jerônimo, lá ao longe, que depois vai ser descrito também. Essa parte abaixo dos paredões, essa planície, esse é o Vale do Rio Claro. Aí está. A próxima parte do passeio é logo ali embaixo. Então, ali embaixo a gente vê o cerrado, vê alguma vereda, vê o caminho que o rio faz. E aqui já é a foto na região do Vale do Rio Claro. Então, uma região com muita areia, por isso o carro 4x4, tanto na cidade de Pedras como no Vale do Rio Claro, tem muita areia. Então, tem que usar um carro 4x4. E nessa parte do passeio, a pessoa vê os paredões de frente. Então, ela vê o outro lado, é muito bonito. O cerrado é mais alto também, é uma das características. O visual é bem bonito da parte de baixo. E uma das atrações é a Crista de Galo, que é uma formação rochosa elevada, parece um morro, e no topo desse morro tem uma placa de arenito, um arenito fino, que é essa que aparece aí, e aí já apelidaram há muitos anos como Crista de Galo, né? Então, acabou ficando esse nome até hoje. E dali, desse ponto elevado, a pessoa tem um visual de 360 graus de toda a região. Ela avista os paredões, ela avista morros que ficam um pouco mais distantes. Aí está. Pessoal, desculpa, eu tive que pausar a apresentação aqui para colocar uma pessoa no mudo. Eu peço que, por favor, mantenham o microfone de vocês no mudo para manter a qualidade do som. Obrigado. Legal, Marcos. Então, aí o visual típico do topo da Crista de Galo, é um visual muito lindo. Aí a foto de turistas, né, que chegaram lá. E as fotos, elas não conseguem demonstrar, assim, a grandeza do lugar. É fantástico. O visual das veredas, né, com os buritis ao longe. E, finalmente, depois de todo esse trajeto, a pessoa chega no Rio Claro. O Rio Claro, ele nasce lá no pé dos paredões, e a pessoa toma banho a mais ou menos 1 quilômetro da nascente do rio. Então, é um rio de água cristalina, água límpida, realmente potável. E dentro da água é cheio de peixinhos, né? Tem muita vida aquática. Então, a gente sugere uma flutuação contemplativa, a gente leva máscara, snorkel, colete, temos coletes para várias idades, vários pesos, e é uma diversão, é diferente de flutuar em Bonito, nesses lugares, né, nobres, por exemplo, porque é uma flutuação mais rápida. O Rio Claro, ele é um rio rápido. A gente fala rio, mas é um riacho, né? Ele não é tão grande, mas ele é mais rápido. Todo mundo que já fez flutuação em outros lugares achou diferente fazer flutuação no Rio Claro. É bem especial. Em volta, né, do Rio Claro está um calor. É bem quente, e aí quando a pessoa acessa essa mata ciliar e acessa o rio, é outra temperatura, outro ambiente, realmente. E aí uma
uma foto para a gente ter uma ideia, né, da vida aquática no fundo do rio. Por fora a gente não vê muita coisa, mas quando a gente mergulha, é um espetáculo. E aí, depois de tudo isso, a gente volta para a cidade. Esse passeio também ele começa de manhã por volta de 8h30, 8h30 da manhã, e também vai finalizar lá pelas 16, 17 horas, mais ou menos isso. Atualmente nós não temos autorização para assistir ao pôr do sol na Cidade de Pedras. Antigamente isso era possível, mas de uns anos para cá aconteceram algumas coisas e hoje nós não temos mais esse acesso, não existe para ninguém. Então hoje o passeio ele começa pela Cidade de Pedras e termina pelo Vale do Rio Claro por conta dessa questão dos horários. Aí na sequência do terceiro dia de passeio ou quarto dia de viagem, o Morro São Jerônimo, que é um passeio que a gente coloca, nunca coloca ele como primeiro passeio, porque ele é um passeio com caminhada mais longa, e então é necessário que a pessoa já tenha caminhado um pouco, já tenha ficado assim amaciada, né, com o clima, ambientada, e aí ela vai para essa caminhada que tem em torno de 16 quilômetros entre ida e volta, são mais ou menos 8 quilômetros indo até o Morro de São Jerônimo, e depois 8 quilômetros voltando do Morro de São Jerônimo. É um visual típico de cerrado, formações rochosas, é bem legal, muito bonito. É uma caminhada de superação. As pessoas ficam com uma ideia de que é quase impossível ir ao morro, as pessoas ficam com medo por conta da distância, né? Acham às vezes que não vão conseguir, mas aí, conforme a gente vai fazendo as caminhadas, a pessoa consegue ir, ela aceita o desafio e as pessoas ficam muito felizes quando elas chegam ao topo do Morro de São Jerônimo, porque ela vence o medo, né? Vence esse obstáculo. Pode passar, Marcos. Essa foto na sequência é a vista lá da Cidade de Pedras, onde você vê o Morro de São Jerônimo ao longe, no horizonte. Então ela é bem marcante, porque em todos os passeios que a pessoa vai, ela vê o Morro de São Jerônimo de longe, porque é um dos locais mais altos da região, dentro do Parque Nacional é o ponto mais alto, e ele parece um dente, né? Então, a pessoa de longe vê aquela formação rochosa e aquilo fica no imaginário. Pode passar. Essa aí é a vista de um outro ponto, né? De vista próximo já do Morro de São Jerônimo, mas bem abaixo dele. O topo do Morro de São Jerônimo está na faixa dos 860 metros acima do nível do mar. Então é um dos pontos mais altos da região toda aqui da Chapada dos Guimarães. Pode passar. E a caminhada em si ela é tranquila, tá? A pessoa vai por caminhos que são praticamente planos. Na maior parte dos trechos é um caminho plano, então ela não tem subida ou descida. A pessoa vai ter subida e descida quando ela chega no Morro de São Jerônimo, que aí realmente tem subir o morro, não é uma escalada, a gente chama de escalaminhada, que você vai usando os braços, as mãos, né, para conseguir subir, vai se segurando às vezes, mas não chega a ser uma escalada. E o restante do trecho é plano. Então, o que cansa muito, às vezes, é o calor, né? Ali fica na beira dos paredões, chega a 40 e poucos graus com muita facilidade. Aqui, foto de uma formação rochosa, muito sugestiva, parece um jacaré. Então, ao longo da caminhada, a pessoa vai encontrar muitas formações rochosas, sugestivas, né? Ela vai se lembrar de alguma coisa. Então, aqui eu coloquei algumas que realmente, né, a gente vai ter um consenso de dizer que essa aqui se parece com o jacaré, a gente vai olhar e parece um jacaré realmente, e vão surgindo outras na sequência aí que são sugestivas, né? A gente vai imaginar que são umas caras, né? Essa aqui eu nem saberia dizer com o que se parece, mas é bem muito né? Porque tem formas arredondadas, bordas, é bem bonito. Essa aqui parece uma face, né? Muito intrigante.
E isso a pessoa vai vendo ao longo do caminho, vai vendo inúmeras formações rochosas, plantas, toda uma combinação assim bem característica de cerrado que é interessante. Tem foto de pessoas, né, durante a caminhada, pousaram para foto, que a pessoa se aproximando do morro, alguns visuais do caminho. Então, dependendo da época do ano, ela vai ter um visual mais verde ou um visual mais cinzento. O cerrado também, né, a vegetação fica seca. E aqui, esse é o ponto de vista onde ela fica a mais ou menos 1 quilômetro do ponto de subida do Morro de São Jerônimo. Ela ainda tem que caminhar um pouco mais, atravessar uma floresta. Então, esse é um lugar marcante, bom para tirar foto, né? A pessoa tem um visual especial nesse lugar. Pode passar. Aqui fotos das pessoas fazendo o trajeto de subida do Morro de São Jerônimo, a escalaminhada, né, como eu falei antes. Ela vai subindo, são três, a gente considera que são três fases de subida. Primeiro uma subida bem íngreme, depois nós temos uma trilhazinha e uma travessia por dentro da rocha, que aí tem que realmente usar os 5 membros, né, os 5 pontos de apoio, e depois uma última caminhadinha para chegar ao topo. Esse é o ponto em que a pessoa atravessa pelas rochas, tem que fazer um pouco mais de esforço. Mas é tudo bem orientado, né, os guias são bem experientes, então vai com facilidade, vai e volta com facilidade. E quanto mais a pessoa vai subindo, mais interessante a vista vai ficando, mais ela vai sentindo que valeu a pena subir, vencer o desafio, vencer o medo. É uma vista fantástica. Pode passar. E aí, já são fotos das pessoas no topo do Morro de São Jerônimo. Um visual completo. Lá no alto existe uma trilha, com mais ou menos 900 metros de caminhada, então a pessoa pode fazer uma caminhada em volta do morro todo e ver todo o visual em todos os ângulos. E aí, depois que subiu o morro, né, fez um lanchinho, descansou, aí começa a caminhada de volta para o ponto inicial. Tem que descer o morro, né, voltar toda a caminhada e voltar para a cidade. E aí, no final desse trajeto, ela vai ter caminhado 16 quilômetros, e no dia seguinte ela vai sentir um pouquinho mais a panturrilha, né, porque foi um esforço maior. Essa região é mais quente, porque fica na borda ali da planície, né, dos paredões que já vão formar a planície pantaneira. Então tem uma questão climática ali, faz mais calor, é uma região de cerrado, uma areia branca que reflete muito, então, assim, normalmente passa dos 40 graus durante o dia. Então, isso aí ajuda a pessoa a ficar bastante cansada. Perde muitos sais, né, muita água, mas compensa, muito lindo. E aí a pessoa, finalizando o Morro de São Jerônimo, ela fez os 3 dias clássicos do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Aí os próximos passeios, eles são em áreas particulares. É isso aí, podemos passar para o próximo, que é o Circuito Caverna Aruejari. Muito obrigado, João Marcos, está me ajudando muito. O circuito da Caverna Aruejari é bem interessante também, porque a Caverna Aruejari, ela é considerada a maior caverna de arenito do Brasil. O arenito, ele é muito frágil, então, cavernas de calcário, por exemplo, podem chegar a 20 quilômetros, 30 quilômetros de extensão, até mais. Já cavernas de arenito, elas são muito frágeis, elas logo quebram, logo caem. Então, a Caverna Aruejari, ela tem 1.550 metros de extensão, né, considerando ela todos os caminhos dela,
e ela é considerada a maior caverna de arenito do Brasil, da atualidade. A segunda maior fica no Pará, se eu não me engano. E então, nesse passeio da Caverna Aroejare, a pessoa vai encontrar 4 cavernas para visitação, visual também típico de cerrado, obviamente, né, com cerrado baixo, um cerrado já de mata também, e a visitação ela é tanto por fora como por dentro da caverna. A gente leva lanternas, a gente vai até o interior da caverna, até os lugares autorizados, e a pessoa tem aquela experiência de entrar na caverna, de ficar num local totalmente escuro, de ficar em silêncio, né, ouvir o som das gotas de água que percorrem a caverna, o som da caverna, né, sentir o cheiro, é muito legal, é uma experiência única também, e um privilégio, né, entrar numa caverna tão grande como essa. Então, nessa região, nós temos a Caverna Aroejare, que é uma das cavernas principais, aqui a formação rochosa da trilha, né, chamada Ponte de Pedra. Essa formação é bem grande, as pessoas sobem nessa formação rochosa. Pode passar, aí a foto com a pessoa em cima, então as pessoas gostam de subir nesse lugar aí para tirar foto. Durante a caminhada, ela encontra, às vezes dependendo da época, pode encontrar muitas flores, frutos, aí uma cachoeirinha para se refrescar, que nesse passeio a pessoa tem uma cachoeira principal para banho, no final da caminhada, e durante a caminhada ela tem essas cachoeirinhas, essa cachoeira aí, por exemplo, tem 1 metro de altura, bem baixinha, a trilha é praticamente toda plana, em alguns lugares existem pontes suspensas, como essa aí da foto, que a pessoa não tem que entrar, né, nos córregos. E aí é a foto da entrada principal da Caverna Aroejare. Ali do lado direito, já passou, né, mas ali parece que é um buraquinho, mas quando você entra lá naquele buraco, você olha para fora, é esse visual que aparece aí na foto. Aquele túnel ali do lado direito, ele tem mais de 2 metros de altura. Tá? Essa foto aí é só para a pessoa ter uma ideia realmente da abóboda, né, da caverna, a altura, né, ela é bem grande mesmo. Ela tem mais de 70 metros de largura, essa boca aí, é bem grande. E, dependendo da época do ano, a pessoa vai ter essa água aí na entrada, né, que vai dar um reflexo, fica bom para as fotos. Aí, na sequência, a foto das pessoas no interior da caverna, então com lanternas, né, a pessoa vai entrando. Na época da seca, ela consegue ir mais profundamente, e na época da chuva, ela só chega até o primeiro salão. Aí, fotos das pessoas brincando, né, momento de descontração dentro da caverna. Pode passar. E nesse passeio a pessoa tem que usar a perneira também, que eu não falei antes, mas deve ter visto pelas fotos, né, que é um acessório de segurança. Aí há uma das atrações, que é a Pedra do Equilíbrio, que é equilibrada em 3 pontos apenas, uma rocha gigantesca, bem especial, e pode passar. E aí, uma das atrações principais, a Lagoa Azul, que fica logo depois. A Lagoa Azul, ela tem esse reflexo do sol dentro dela apenas de julho até setembro. Nas outras épocas do ano, o sol ele passa próximo da água, mas não chega a refletir na água. Mas o tom da água é sempre azul, né? Mesmo nas épocas em que o sol não reflete dentro dela. E lá é cenário, às vezes a pessoa contrata, né, para ir tirar fotos de noiva, fotos de aniversário, fotos especiais, assim, que demandam uma preparação diferente. Aí, na sequência, a Caverna Pobujari, que foi aberta recentemente para visitação.
é também arenito, né? Toda a região aqui é de arenito. E aí, para finalizar, é a caverna Kyogo Brado, que é uma caverna lindíssima também. Ela tem mais ou menos uns 15 a 20 metros de altura, o teto dela. Ela não é longa, ela tem menos de 500 metros de extensão, mas ela é bem alta. Então, é bem interessante assim, a sensação dentro dessa caverna. E a própria formação rochosa é bem interessante, como ela se formou, né? É bem bonita. É um arenito bem fino. Aí depois, no final, a pessoa volta com o transporte da fazenda para o ponto inicial, e aí ela pode pegar o carro e ir até uma cachoeira da fazenda para realmente tomar um banho gostoso, e para se refrescar, porque ela vai estar com muito calor, porque durante a caminhada a pessoa raramente vai se refrescar naquelas cachoeirinhas. A maioria fica com vontade de chegar logo na caverna, então a cachoeirinha a pessoa passa a mão, passa no rosto, mas não chega a tomar banho. Aí no final ela vai estar com bastante calor e aí vale a pena ir até uma cachoeira, tomar um banho refrescante e depois do banho almoçar lá pela fazenda, um almoço tardio. Esse passeio é um dos que tem o almoço incluído. O almoço sempre por volta de 3 ou 4 horas da tarde, então é tardio. E aí depois ela volta para a cidade. Chega também no final da tarde, na Chapada dos Guimarães. É um passeio lindo, muito bonito. E aí, para finalizar, o circuito Águas do Cerrado, ele foi aberto há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, numa propriedade particular, né? O proprietário fez a aposta no desenvolvimento desse atrativo, e hoje nós temos esse passeio. Então, são mais ou menos 7 quilômetros de caminhada, mais ou menos 8 pontos de banho durante o trajeto. São 2 rios diferentes. Um é um rio de cerrado, assim, bem daquele cerrado sem muita vegetação, então é uma água mais quente, ele corre sobre rochas, né? Esse visual aí, primeiro, que é o de um cerrado mais baixo, e aí depois as cachoeiras principais já são dentro da floresta. Então é um visual bem típico do cerrado, a fazenda está bem preservada, o cerrado está intacto, então é muito, muito legal, passeio muito bonito. Aí pode passar esse também. Aí as primeiras atrações, né, que são pequenas cachoeiras, o Poço do Amor, que é esse onde a pessoa aparece aí flutuando, é um poço bem gostoso para banho, e aqui já são as cachoeiras do circuito propriamente. Então a Cachoeira das Orquídeas, que é essa primeira, muito boa para banho, muito bonita também. A temperatura da água nesse circuito também é algo a ser citado, porque é uma água mais quente do que no Parque Nacional. É uma delícia, é uma água, deve ter em torno de 24, 25 graus, é mais prazerosa do que a outra, que é mais gelada. Então, essa é uma cachoeira bem gostosa para banho, bonita, e aí na sequência vão aparecendo outras cachoeiras do circuito Águas do Cerrado, como essa aí, a Alma Gêmeas, Cachoeira Alma Gêmea. É boa para banho, mas não tem poço, então a pessoa tem que entrar embaixo da queda, realmente. A água cristalina. Cachoeira da Pedra Encantada. A Cachoeira da Pedra Encantada fica num lugar de sombra, é bem sombreada, bem calma, não tem barulho, assim, só o som da cachoeira mesmo. É muito gostosa, muito boa para banho. Um pouquinho mais gelada, né, do que as outras, mas é maravilhosa.
E a Cachoeira do Mistério, né? Mistério. Essa é uma cachoeira parecida com alma gêmeas, com a alma gêmea, boa para banho. E aí, no final, a pessoa pode almoçar nessa fazenda também. Lá eles preparam refeições a pedido. Então, como fica distante da cidade, o ideal é já fazer nesse formato de almoçar lá pela fazenda. Está incluído no nosso pacote. Então, a pessoa vai, faz o passeio, almoça e vai chegar na Chapada dos Guimarães bem no finalzinho da tarde. É isso, esses são os passeios na Chapada dos Guimarães.